E aí, galera do pré, beleza? Vamos à luta, vamos lá, todo mundo junto, vamos mexer com a questão da coesão novamente, vamos fazer um aparato visando a competência 1 e prioritariamente a competência 4. A coesão é exatamente a excelente articulação dos elementos da linguística ou os elementos linguísticos que são capazes de, uma vez bem aglutinados e bem articulados, são capazes de promover uma estrutura textual mais sequenciada, obedecendo a um dos critérios de correção de redação que nós chamamos de progressão temática, tá? Então, eu já comentei com vocês a coesão por elipse, a coesão por omissão, a coesão por zeugma, coesão por sinonímia, coesão por nominalização, coesão por relação lógico-semântica, que é a coesão sequencial. E agora eu queria abordar uma parte muito interessante do contexto da coesão que está no livro Bernoulli. Eu queria que vocês buscassem o livro de vocês, abram os livros de vocês, tá legal? Na página de número 82, tá bom? Aí, na segunda coluna lá, embaixo mesmo, efeitos do mau uso dos recursos coesivos. Pronto, nós sabemos que nós precisamos utilizar os recursos coesivos obedecendo à norma culta. Lembre-se de que a gramática tem divisões, nós temos a gramática histórica, nós temos a gramática comparativa e a gramática normativa. No caso da nossa produção textual, a gramática normativa, a gramática de norma culta, que a gente usa, né, que a gente usa muito esse nome, a gramática vernácula, né, o termo vernáculo também remete à norma culta, então a gente fica com a gramática normativa, a gramática da norma culta da língua portuguesa, que vai reger as regras de acentuação, a questão do novo acordo, a regência, a concordância, a crase, tá? Muitas situações que são bem recorrentes sob a ótica dos erros na hora em que nós vamos nos posicionar para corrigir os textos, tá? No que diz respeito à gramática especificamente falando, agora a gente vai aprofundar essa parte dos erros, né? O que nós podemos fazer para não cometer os erros, visando sempre a questão da gramática normativa. Eu queria que vocês sublinhassem, peguei um marca-texto, por gentileza, e vamos lá. O mau uso dos recursos coesivos tem como consequência a incoerência textual. Olha só, o mau uso dos recursos coesivos leva à incoerência. Então, a exímia aplicabilidade dos elementos coesivos, tá? Vai deixar seu texto cada vez mais coerente. Depois, nós vamos discutir os fatores que levam à incoerência, como a prolixidade, a redundância, o pleonasmo, a ambiguidade e um princípio da contradição entre os parágrafos, ok? Depois a gente vai discutir isso aí. Mas agora eu quero mostrar a vocês de maneira muito clara, de maneira muito evidente, como nós nos posicionamos quando percebemos um erro considerado grave para os padrões de norma culta, para os padrões da gramática normativa. Lembrem-se de que é de fundamental importância que, ao perceber um hipotético erro em língua portuguesa, você percebe em que frequência está sendo ministrado esse erro. Porque, dependendo do gênero textual, dependendo do autor, dependendo do meio circulante deste texto, nós temos a questão da licença poética. Por exemplo, as tiras cômicas, as charges, os cartoons têm licença poética. O artigo de opinião e a reportagem também tem licença poética. Claro que não é uma licença poética tão aprofundada quanto a de um poema, quanto a de um anúncio publicitário, quanto a de uma poesia, certo? Mas existe uma licença poética também. Ou seja, a permissão para utilizar a gramática normativa, cometendo, obviamente, algumas inconsistências, mas absolutamente adaptadas às necessidades comunicativas dos textos os quais eu acabei de mencionar. Beleza? Então não esqueça, não pode esquecer. Gramática normativa sempre ativa, tá bom? Principalmente na redação e predominantemente nas 45 questões objetivas. Agora, lembrar um fator muito interessante. Quando há licença poética, poema, poesia, charge, cartoon, tira cômica, e no jornalismo também em geral, mas a licença poética mais restrita, nós podemos utilizar a gramática de maneira mais solta, de maneira mais flexível, obviamente sem erros gravíssimos ou graves, mas nós podemos utilizá-la de maneira mais leve, de maneira mais solta, ok? Vamos lá. Podendo provocar no leitor uma interpretação equivocada da mensagem, pois as relações de sentido entre as partes do texto são estabelecidas de forma deficiente, não pode malversar, não pode mal utilizar, não pode utilizar de maneira inadequada os recursos coesivos, principalmente se você tende a seguir a gramática normativa. Vamos lá? Página de número 83, preste atenção agora. Leia a placa a seguir, fixada no gramado de uma praça pública. Mantenha seu cão fora dos jardins
o cão que você tem dentro de você. Diga aí. O Satanás. Amém. Kyrie eleison. Olha só. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Você vai fazer cocô no capim. Diga aí. Que negócio interessante. Aí ele diz assim, ó. A mensagem apresenta um erro de coesão referencial ao fazer o mau uso do pronome pessoal suas. Galera, dica boa. Dica de tio Frederico. Dica de tio Rose, de tio Mark, de tia Séfora. Lembre-se disso. Os pronomes seus, suas tendem a gerar ambiguidade. Então procurem evitá-los, certo? Na produção textual de vocês. Porque se houver ambiguidade, nós vamos ter que recorrer à competência 2 e extrair a pontuação. E provavelmente a competência 4 também. Mas prioritariamente a competência 2, porque nós teremos um problema de incoerência. Pela malversação de um elemento coesivo, que é um pronome possessivo. Então, seus, suas, vocês vão tentar eliminar. De preferência cortar, tá? E se aplicar, não pode ter ambiguidade, não pode ter duplo sentido, tá bom? Beleza? Aí olha só, para a gente consertar esse erro e dar uma informação comunicativa mais interessante sobre o que está acontecendo, e para que a gente possa também emitir uma informação sobre norma culta, porque é importante também dominar a norma culta, né, em nível social, a gente poderia fazer assim, ó. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Mantenha os animais ou os cães fora dos jardins e recolha as fezes deles. Olha só que interessante. Mantenha os cachorros fora dos jardins ou mantenha os cães fora dos jardins e recolha as fezes deles. Fim de papo. Mas aí a partir do momento em que eu faço essa operação, professor, eu desconstruo toda a história, toda a integridade da publicidade, porque esta placa é um subgênero da publicidade. Concordo, é coerente, mas a publicidade ela tem licença poética. Só que essa licença poética é limitada. Eu também não posso usar a licença poética deliberadamente para criar textos sem sentido algum, ou com sentido absolutamente confuso. Eu preciso da licença poética na publicidade, sim, certo? Mas com moderação. Eu também não posso descambar, colocar a palavra que eu quero, o pronome que eu quero, o elemento sintático que eu quero, as pontuações que eu bem desejar, porque eu não sei se eu vou ter respaldo do público leitor. Então, para ter respaldo do público leitor e não causar estranhamento comunicativo, é de fundamental importância que eu entenda que a licença poética tem um limite. Por isso que o Enem prioriza a gramática normativa. Mas não esqueçam, a licença poética também é útil, desde quando não cause distorções graves a quem lê o produto comunicativo. Beleza? Aí mais abaixo você tem outro exemplo. Médico recusa o bafômetro, mas acaba no presídio. Preste atenção ao detalhe. Nós estudamos em sala de aula as conjunções coordenativas sindéticas. No caso aí você tem uma conjunção coordenativa sindética adversativa, que é o mas. A regra diz que antes do mas deve haver vírgula, tá? Claro, em outros casos você vai colocar o ponto final e começar com o mas com inicial maiúscula, esse mas que vai abrir outro período, mas são outras discussões, tudo bem? Na regra, na praxis, na prática mesmo, você tem o vírgula mas, o vírgula entretanto, o vírgula no entanto, o vírgula não obstante. É a oração coordenada assindética, tá? Vírgula, mais a conjunção coordenativa sindética e o restante da oração. Então tem que lembrar isso. Essa vírgula não está errada. A vírgula não está errada. Você não tem um problema sintático. Você não tem um problema da sintaxe, tá? Você tem um problema da compreensão. Olha só. Médico recusa o bafômetro, mas acaba no presídio. Eu tenho a vírgula antes do mas. Então, sintaticamente, está tudo de boas. Ok? Como diz a Aninha, está tudo de boas, de boaças. Mas eu tenho médico recusa o bafômetro, mas acaba no presídio. Cadê a relação de contradição? Cadê a relação de adversidade? Cadê a relação de oposição de ideias? A relação de compensação, exclusão e exceção, expressadas pelas conjunções coordenativas sindéticas adversativas, principalmente o mas. Não há contradição, não há oposição de ideias, não há quebra de expectativas, tá? Então eu não tenho por que usar a conjunção mas. Eu tenho o mau uso de uma conjunção criando uma relação semântica que não é cabível para o espaço comunicativo em questão. Mas, do ponto de vista gramatical, a vírgula está absolutamente correta, porque eu tenho uma vírgula antes da conjunção mas. Agora vamos analisar o contexto. Médico recusa o bafômetro, mas acaba no presídio. Não. No lugar desse mas, eu vou colocar um e.
o médico recusa o bafômetro e acaba no presídio. Ou então, médico recusa o bafômetro, logo é encaminhado ao presídio. Agora lembre-se de outro detalhe. Que estranhamento, né? Que coisa estranha. Olha só, como é que você recusa o bafômetro e acaba no presídio? Entre recusar o bafômetro e o presídio, tem uma história aí, tem um enredo aí. Porque ao recusar o bafômetro, certo? O seu carro é apreendido. Se um condutor, obviamente não alcoolizado, vier, ele pode levar o seu carro, você pode ir para casa e você vai, obviamente, pagar a multa e vai responder como deve responder conforme a legislação brasileira. Agora, olha só o hiato que ficou aí, o espaço que ficou aí. Médico recusa o bafômetro, acaba no presídio. Entre recusar o bafômetro e acabar no presídio, o enredo desse médico deve ter sido bem trágico, até porque ele esconde o rosto com a camisa, sacou? Então tem que prestar atenção nisso aí também. Beleza? De boas? Vá para a próxima coluna, tá bom? Na próxima coluna nós temos uma notícia bem interessante, olha só. Schumacher, um dos grandes esportistas de todos os tempos, perdeu mais de 20 quilos, mas responde à voz da esposa. Mais uma vez a vírgula bem aplicada, porque antes do mas tem vírgula, tá? Mas o contexto não tem nada a ver, o contexto é completamente intransigente. Olha só, a má aplicação do mas, não da vírgula, mas a péssima aplicação do mas, gerou um efeito absolutamente duvidoso e conflituoso com relação ao andamento da leitura. O que tem a ver a perda de mais de 20 quilos com responder à voz da esposa? Qual a relação lógico-semântica, a relação de sequenciação que existe? A relação semântica mesmo, do trato semântico mesmo, da coesão sequencial. A gente poderia fazer assim. Schumacher não ouve bem, mas responde à voz da sua esposa. Beleza. Ou então, Schumacher não ouve bem, mas responde à voz da própria esposa. Pronto. Quem não ouve bem, você espera que não escute, né? Não tenha estímulos. Então, mesmo não ouvindo bem, até considerando a questão do quadro clínico do Schumacher por conta de um gravíssimo acidente, ele consegue escutar a esposa. Aí eu teria uma quebra de expectativa, eu teria um contraste, eu teria o fato de que, mesmo sem escutar bem, mesmo com as limitações que infelizmente o Schumacher está passando, ele consegue ouvir a voz da esposa, reconhecer a voz da esposa, sacou? Então é importante que a gente entenda que a gente vai encontrar várias distorções no decorrer do nosso processo de sobrevivência linguístico, ok? Ou sobrevivência linguística. É de fundamental importância que a gente entenda isso. E é interessante que predominantemente nós nos comuniquemos em norma culta, mas que nós também nos adaptemos a receber os outros estímulos, né, da normatização da língua portuguesa, como a linguagem regional, a linguagem coloquial, a linguagem informal. E lembremos também uma coisa muito interessante: existe a licença poética. No momento da licença poética eu posso transgredir um pouco a gramática para poder dar mais sentido comunicativo ao objeto o qual eu quero transmitir. Mas a licença poética também tem um limite, porque ela não pode gerar o atravancamento das ideias e a péssima compreensão da mensagem produzida pelo locutor ou pela locutora. Fechado? Então vamos lá adiantar. Caminhão derruba passarela e mata 4 pessoas no Rio. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros onde estavam outras 2 vítimas. Meu amigo, no dia que morto andar, decambalhota, rolamento, meu amigo, pode ter certeza, tenham certeza, certo? Que a gente sai daqui em fila indiana para acompanhar. A gente bota aqui na frente, aqui no estacionamento, beleza? Galera, morto não anda, o morto fica parado, tá? Ele tá lá na inércia, né? Vamos lá usar a física, né? O morto tá lá mesmo, paradão. Então o cara não pode dizer: caminhão derruba passarela e mata 4 pessoas no Rio. Beleza. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas. Não existe isso. Certo? Fred, eu vou dizer o quê? 2 pessoas andavam pelo elevado quando o acidente aconteceu e as transformou em vítima. Ou 2 pessoas foram vitimadas, certo? Após a colisão com o caminhão,
ou após o contato com os fragmentos da passarela, ou quando a passarela caiu sobre essas pessoas. Eu tenho várias opções aí que me dão também o poder de usar a licença poética para não produzir um texto excessivamente culto, certo? Mas também garantem para mim a linguagem mais limpa, certo? E a produção da mensagem de maneira mais eficiente e mais direta. Belezinha? Agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá bom? Nas páginas 84, 85, ou seja, das páginas 84 a 89, tá bom? 84 a 89, vocês têm uma sequência de questões. Comecem a resolver essas questões, páginas 84 a 89, porque no próximo encontro da gente, eu vou comentar as principais questões, as que são mais complexas, e já darei início ao estudo dos pronomes, beleza? Um abraço, fiquem em paz e com Deus. É Porto na veia, no coração. Valeu, abração.